Enquanto as crianças estão saindo, eu convido você para abrir a sua Bíblia no livro do profeta Isaías, capítulo 40. Abra, por favor, sua Bíblia nesse texto. Isaías 40. Nós vamos ler a partir do verso 6 até o versículo 8, são 3 versículos apenas. Versos 6, 7 e 8, do livro do profeta Isaías, no capítulo 40. Firmados nesse texto, nós teremos hoje a terceira parte da mensagem, o consolo na soberania de Deus por livramento e salvação. Isaías 40, versos 6, 7 e 8, diz assim o texto sagrado: Uma voz diz, clama, e alguém pergunta, que hei de clamar? Toda a carne é erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e caem as flores, soprando nelas o hálito do Senhor. Na verdade, o povo é erva. Seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra do nosso Deus permanece eternamente. Vamos ter uma palavra de oração ainda? Curve aí sua cabeça, feche seus olhos por alguns instantes, vamos falar com Deus. Santo Deus, encontramo-nos aqui debruçados sobre a Tua palavra. O texto que temos à nossa frente não são meras letras, é um texto sagrado. É a palavra do Senhor, um texto que foi inspirado pelo Senhor, pelo Teu Espírito. Homens escreveram a Bíblia inspirados pelo Senhor. Nós cremos na inerrância das Escrituras, nós cremos que as Escrituras são infalíveis, porque é a Tua palavra. Por isso, nós precisamos de muito mais do que mera intelectualidade para a compreensão do texto. Precisamos do Teu Espírito. Que o Teu Espírito, pois, nesse momento nos auxilie. Que o Teu Espírito seja conosco. Que o Teu Espírito traga iluminação nesse momento, a respeito do texto, para que tenhamos condição de enxergar as verdades contidas nesse texto e poder aplicá-las à nossa vida. Isso para o próprio louvor e para a Tua própria glória. Nós te oramos, pois, assim agradecidos, no nome de Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Amém. Queridos, permita-me situar você aqui muito rapidamente. Eu, de fato, não vou demorar nessa introdução, mas é muito rápido isso. Mas eu preciso só situar você dentro do contexto histórico desse texto, para ajudar você a entender o texto. Nesse texto aqui, isso não é muito difícil da gente perceber, Isaías faz uma comparação da erva e a flor do campo, ou a flor da erva, que possuem, segundo o profeta, e nós entendemos que de fato é assim, uma beleza muito frágil. E é também essa erva e essa flor de pouca durabilidade. Uma hora é, outra hora não é mais. Nós temos um exemplo muito claro disso aqui na nossa região, quando a gente tem nessa época aquelas flores muito lindas do ipê. O ipê, quando ele brota com aquele amarelo que contrasta com a vegetação, às vezes seca, às vezes verde, ele chama a atenção de longe pela sua beleza. Mas isso é muito rápido. Você passa por um ipê, ele está lindo, maravilhoso. Você pode passar numa outra ocasião e ele já está seco. Isaías diz que assim é a erva do campo.
Isaías diz que assim é a flor do campo. Tem uma beleza muito grande, mas essa beleza, ela tem pouca durabilidade. E ele contrasta a beleza do campo, ele contrasta essa durabilidade pequena da erva com a palavra de Deus. E nesse contraste, Isaías diz que enquanto a erva dura pouco tempo, a sua beleza dura pouco tempo, ele diz que a palavra do Senhor permanece para sempre, permanece eternamente. É muito provável que esse contraste, dentro de um contexto histórico imediato, ou seja, na ocasião em que o texto foi escrito, é muito provável que o profeta esteja se referindo aos babilônios, e querendo dizer que, embora os babilônios tivessem aparentemente muito poder, esse poder iria desaparecer em breve. É provável que ele esteja se referindo aqui, num contexto histórico imediato, aos babilônios. E ele faz essa comparação dos babilônios com a erva e a flor do campo. Mas a palavra de Deus, que havia prometido livramento e salvação para o seu povo, é isso que Isaías está dizendo, essa palavra não falhará. Então o contexto histórico é esse, só para você entender o apanhado geral do texto. Isto posto, eu quero convidar você a buscarmos detalhes do texto para que a nossa compreensão seja fortalecida e a gente tenha condição de fazer uma aplicação desse texto à nossa vida. Então convido você para olhar nesse momento para o versículo de número 6. Primeiro versículo que nós lemos aí. Nós lemos os versos 6, 7 e 8. Então olha aí para o versículo de número 6, que diz assim: uma voz diz, clama. E alguém pergunta, que hei de clamar? Toda carne é erva, e toda a sua glória como a flor do campo. Isaías diz que há aqui um diálogo entre o profeta e uma voz que vem do céu. E nesse diálogo, essa voz divina ordena algo para o profeta. E o que a voz ordena para o profeta é: clama, grita. E o profeta pergunta pelo que tem de clamar, pelo que vai gritar. E a resposta é que toda a carne é erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Sabe o que significa? Significa que a nossa esperança, fazendo já uma aplicação do texto aqui, não pode estar alicerçada em planos e possibilidades humanas, que são efêmeros, que são passageiros, assim como a erva e a flor do campo. Nós não podemos estar firmados, fundamentados, alicerçados, confiados apenas em planos humanos, apenas em possibilidades humanas, porque uma hora isso vai passar. Porque essas possibilidades são falhas, esses planos são falhos. Devemos, pois, nos firmar na palavra de Deus, que essa não passa, essa não falha, essa é para sempre. E o versículo 7 diz assim: seca-se a erva e caem as flores, soprando nelas o hálito do Senhor. Na verdade, o povo é erva. Deixa eu lhe chamar a atenção aqui para uma palavra que aparece aí, que eu penso é importante para a gente entender o versículo de número 7. Hálito. O hálito do Senhor. Para ajudar o seu entendimento, essa palavra no hebraico é ruach. É um substantivo feminino, embora seja traduzido aqui para nós no masculino, hálito, mas no hebraico é um substantivo feminino,
que significa espírito, que significa vento, e que pode significar também um sopro. Isso é rua. De modo que o Espírito do Senhor, quando a gente entende essa expressão do hálito do Senhor, do sopro do Senhor, do Espírito do Senhor, o Espírito do Senhor é quem dá vida aos seres humanos. Mas é também a partir de um sopro de Deus que a vida se vai. Por isso o profeta diz que o ser humano é como uma erva, que hoje é, amanhã pode não ser mais. Porque um simples sopro de Deus pode destruir uma vida, pode destruir no sentido de tirar uma vida. Assim como é o Espírito de Deus quem dá a vida. Ou seja, é Deus quem dá e é Deus quem tira a vida, quando Ele quer. Quando Ele quer dar vida, Ele dá vida. Quando Ele quer tirar a vida, Ele tira a vida. Mas o versículo 8 diz algo tremendo. Olha aí para o versículo 8. O versículo 8, dando ainda continuidade ao pensamento do versículo 7, diz: seca-se a erva e cai a sua flor. O profeta poderia dizer: é verdade que a erva seca-se, é verdade que a sua flor cai, e é verdade que a vida humana pode ser comparada à erva do campo. Mas a palavra do nosso Deus permanece eternamente. A vida é transitória, é efêmera, mas a palavra do nosso Deus permanece eternamente. Por isso, Martinho Lutero, reformador, dizia o seguinte, abre aspas: na igreja não são os homens, mas a palavra de Deus quem deve governar. A palavra de Deus que permanece para sempre. A igreja deve ater-se a isso e não fabricar uma palavra supostamente de Deus, porém nova e diferente do Evangelho, diz ainda Martinho Lutero. E ele ainda continua dizendo: e nem deve a igreja instituir novos e diferentes artigos de fé dos que já foram postos pela palavra de Deus, fecha aspas. E Martyn Lloyd-Jones diz em um dos seus livros também algo interessante sobre a palavra de Deus. Lloyd-Jones diz, abre aspas: na palavra de Deus minha mente encontra uma satisfação que não encontra em qualquer outro lugar. Não existe problema na minha vida com o qual a palavra de Deus não lide e responda. Assim, encontro descanso a despeito de todas as circunstâncias, o que significa permanecer calmo, mesmo em meio à mais severa tempestade, fecha aspas. Palavra de Deus permanece para sempre. Ela é o nosso fundamento. Ela deve ser o nosso porto seguro. Ela deve ser a razão da nossa existência. Ela deve ser o nosso alicerce na vida. Porque tudo passa, mas a palavra de Deus permanece. E a palavra de Deus, além de permanecer eternamente, ela é poderosa. E só permanece eternamente por causa do seu poder. No capítulo 8 do Evangelho de Mateus, mais precisamente a partir do verso 23 até o verso 27, tem a descrição, a narrativa de um evento interessante. Quando Jesus está com seus discípulos num barco, e de repente, esse barco é açoitado pelas ondas. Esse barco é mexido pelas ondas, por uma grande tempestade. E é interessante essa narrativa de Mateus, porque o evangelista diz que, a despeito da tempestade, Jesus dormia.
E não apenas dormia, dormia profundamente no meio de uma tempestade. E os discípulos vão lá acordá-lo. Desesperados dizem: Senhor, acorda, nós vamos morrer. Jesus acorda, olha para aquela tempestade, para aquele mar revolto, e diz assim: vento, te acalma. Tempestade, mar, aquieta-te. E o mar se acalma. E o vento deixa de soprar com violência diante da manifestação da palavra de Deus. No livro de Gênesis, o livro da criação, diz que no início de todas as coisas, a terra era sem forma e vazia, havia um caos, e havia escuridão sobre esse caos, e o Senhor, na criação, olha para a escuridão do caos e simplesmente diz: haja luz, e houve luz. É a manifestação da palavra de Deus, é o poder da palavra de Deus. Em Ezequiel, livro do profeta Ezequiel, no capítulo 37, mais especificamente a partir do versículo 1 até o versículo 14, também tem algo interessante a respeito da palavra de Deus. Esse texto vai dizer que Ezequiel tem uma visão, a visão de um vale de ossos secos. O que está lá não é literal, é uma visão que o profeta tem. E o texto diz que esse vale eram ossos não apenas secos, mas sequíssimos. A palavra hebraica é sequíssimos. E não eram ossos formando um esqueleto, eram ossos desencontrados, soltos no vale. De repente, vem uma palavra de Deus para o profeta Ezequiel. E a palavra de Deus para o profeta é: Ezequiel, você acha que pode acontecer vida nesse vale? Repito, isso não é literal, é uma visão que o profeta tem, e essa visão dizia respeito ao povo de Israel, que estava naquele momento como um vale de ossos secos. Mas Ezequiel, muito sabiamente, Ezequiel nem diz: não pode haver vida, os ossos estão sequíssimos. Ele diz assim: Senhor, tu o sabes. E o que o Senhor diz para Ezequiel é: profetiza sobre o vale. Declara a palavra de Deus sobre o vale. Declarar no sentido de proclamar. Não confunda com o decretar do neopentecostalismo, mas proclamar. Profetiza sobre o vale, Ezequiel. Proclama a palavra sobre o vale e diz assim: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. E Ezequiel não questiona. Se fosse eu, poderia questionar: Senhor, vamos com calma, são ossos secos. O Senhor não entendeu. Como é que... Eu não estou louco, eu não vou dar ordem para ossos. Ossos não escutam. Mas Ezequiel não discute. E Ezequiel diz: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Mediante a palavra de Deus, não a palavra do profeta, mas a palavra de Deus que veio por intermédio do profeta. Quando ele profetiza sobre o vale, os ossos começam a buscar cada osso a sua parte correspondente, e de repente se forma um esqueleto, vários esqueletos, e sobre esses esqueletos, depois vem musculatura, depois vem pele, e vem vida, e do meio de um vale de ossos secos, essa é a lição do texto, o Senhor pode produzir vida, por meio da sua palavra. Não importa o estado de pecaminosidade que alguém esteja, não importa se já estamos fedendo,
se já estamos cheirando mal, se já estamos tão podres, se já estamos tão contaminados, não importa a situação de mortalidade em que o povo, em que a igreja esteja vivendo, mas mediante a palavra do Senhor, a vida. Porque a palavra de Deus é poderosa e a palavra de Deus permanece eternamente. No Evangelho de João, capítulo 11, tem um texto muito longo, que começa no primeiro versículo, vai até o verso 46, contando a história de um homem chamado Lázaro. E o Evangelho de João vai nos dar conta que Jesus recebe a notícia da morte de Lázaro. Era amigo dele. Era tão amigo que é um momento da Escritura em que nós encontramos Jesus chorando. E aí Jesus diz assim: nós precisamos sair daqui. Porque o nosso amigo Lázaro dormiu e eu vou para despertá-lo. Alguém nem entendeu isso. Alguém nem entendeu e disse assim: mas Senhor, se ele está dormindo, uma hora ele vai acordar. O Senhor não precisa ir lá para acordar. Até porque a caminhada era muito longa. A caminhada de onde Jesus estava até chegar na aldeia onde Lázaro estava morto, levava pelo menos 3 dias. 3 dias. E o texto diz que quando Jesus recebeu a notícia da morte de Lázaro, ele ficou ainda mais um dia no lugar onde estava. E depois começou uma caminhada de 3 dias. Quando ele chegou na aldeia, já era o 4º dia. As irmãs de Lázaro vão encontrar com Jesus e diz assim: ah, Senhor, nós sabemos que se o Senhor estivesse aqui, o nosso irmão não tinha morrido não. Mas agora é tarde demais, porque são 4 dias e o corpo já está em avançado estado de decomposição, porque já cheirava mal. Lázaro não apenas estava morto, o corpo já estava se decompondo, o corpo já estava podre, já cheirava mal. E as irmãs dizem: nós sabemos que se o Senhor estivesse aqui, o Senhor podia fazer alguma coisa, mas diante de uma situação dessa, o corpo nesse estado, agradecemos a sua visita, mas não há nada mais que se possa fazer. Jesus diz assim: onde foi que vocês sepultaram Lázaro? Mostraram o lugar onde Lázaro estava sepultado. Jesus diz assim: Lázaro, vem para fora. 4 dias morto, o corpo em estado de decomposição avançado. Lázaro, vem para fora. Aquele morto viveu, ressuscitou. Saiu aquele homem enfaixado, todo amarrado ainda, e o Senhor diz: tire tudo isso dele, tirem as ataduras e deixem Lázaro ir, porque ele está bem, está vivo, ressuscitou. Não importa quanto tempo a sua situação, aquilo pelo que você ora, esteja morto.
Não importa o estado em que está, pode estar no estado avançado de decomposição, pode estar podre demais, pode estar cheirando mal, mas mediante a palavra de Deus haverá vida, haverá ressurreição, mediante a palavra de Deus, e ele só precisa dizer: Lázaro, vem para fora. Jesus não fez uma corrente de 7 dias. Jesus não precisou falar 2 vezes. Jesus não precisou de um tempo para que aquele corpo saísse daquele estado de decomposição, e aí, quem sabe, no estado seguinte poderia haver uma ressurreição. Foi imediatamente da morte para a vida, da putrefação à ressurreição, porque a palavra de Deus é poderosa, porque a palavra de Deus permanece. Os problemas que enfrentamos, todos enfrentamos, podem ser sérios, podem nos abater, podem nos fazer chorar, podem trazer luto para casa, mas um dia passa, uma hora passa, mas existe algo que não passa, é a palavra de Deus. Essa é para sempre, essa é eterna, ela não passa, e tudo quanto Deus prometeu na sua palavra se cumprirá. Se cumprirá, inclusive, o que o Senhor nos garante, nos assegura lá no Apocalipse, que diz que naquele dia, na eternidade, o Senhor nos enxugará dos olhos toda lágrima. Me permitam isso aqui, mas eu fico imaginando eu entrando nos portais eternos. Me permitam viajar aqui, me permitam isso, mas o Senhor enxugando as lágrimas com o seu manto e dizendo assim: passou, filho, você está em casa, você voltou para casa, porque nós viemos do Senhor, vamos voltar para Ele. Filho, tudo passou, você chegou em casa, e isso é para sempre. Tem uma história que me contaram, e eu estou vendendo peixe pelo preço que eu comprei. Do jeito que me contaram, eu estou contando. Não sei de maiores detalhes dessa história, mas quem me contou, contou como sendo algo verdadeiro. E eu estou passando a história como me contaram. De um casal de missionários. Eles estavam indo para um lugar fazer missões, obviamente. Estavam de viagem em um navio. Pagaram a passagem trabalhando dentro do navio, porque não tinham dinheiro nem para pagar a passagem. Era um navio que transportava alguns passageiros importantes. Embaixadores de outros países estavam viajando naquele navio e que eram embaixadores de outros países naquele lugar. E quando o navio foi finalmente atracado no porto, os carros e as comitivas vieram receber os seus embaixadores. E quem me contou a história contou que, e parece que a narrativa é assim mesmo, a missionária, a esposa do missionário, olha para ele e diz: você diz que é embaixador de Deus, e Deus é muito maior do que os homens, mas olha a comitiva que está aqui para receber os embaixadores humanos, e você não tem nenhum jegue para lhe receber aqui. Ninguém está aqui para lhe receber, e você é embaixador de Deus.
E a resposta daquele homem para aquela missionária foi: mas nós ainda não chegamos em casa. Nós ainda não chegamos em casa. Irmão, firme. Permaneça onde você está, se você está alicerçado na rocha valorosa que é Jesus. As tempestades vêm, nos açoitam, os ventos doem no nosso corpo, nos chicoteiam com uma violência que pode fazer a nossa pele abrir e sangrar. Mas a tempestade, por mais violenta que seja, ela passa. Um dia passa. Alguns estragos podem acontecer, mas nenhum estrago que não possa ser restaurado pela palavra de Deus, que é poderosa. Nenhum estrago que não possa ser refeito pela manifestação da palavra de Deus. Tudo passa, mas a palavra de Deus permanece. Eu tenho conversado muito, apesar de estarmos esses dias distantes. Eu estou só em casa, Márcia está lá, em Pernambuco, perto de Caruaru. Jonathan e Grace ali, foram nossas ovelhas ali em Caruaru. E aí está lá, ainda ficam postando as coisas. E eu digo: mata, pode pisar, eu aguento. Perguntam: quanto é que está aí a temperatura? Aí dizem a temperatura que está lá. E eu digo: pode humilhar, pode pisar. Estão ali em Belo Jardim, na casa da Sara e do Arthur. A gente tem conversado, apesar da distância, né? O WhatsApp existe para isso, o telefone existe para isso. E eu tenho dito para Márcia: meu amor, tudo passa. O sofrimento que ora vivenciamos vai passar. As crises já vão embora, porque o Senhor não tarda. Já tudo isso passa. Tudo vai ficar aqui. A religiosidade fica aqui. Carro fica aqui, apartamento fica aqui, roupa fica aqui. Tudo passa. Já o Senhor vai nos abrir os portais eternos. Já. E eu digo para a Márcia: tenha só mais um pouco de paciência, porque nós já estamos quase lá. Eu já passei da metade, já estou com 59. Já passei da garantia. Nós estamos quase lá. Mas não podemos perder a esperança. Não podemos deixar essa palavra. Não podemos sair dessa palavra. E é essa palavra quem nos assegura, através do apóstolo Paulo, que o viver para nós aqui é Cristo, e o morrer é lucro. Eu tenho dito para quem me conhece: no dia em que eu morrer, façam festa, sambem, dancem na presença de Deus, porque eu estou indo para a glória, estou indo me encontrar com o meu Pai. Minha mãe estava no hospital, vítima de um câncer, faleceu em razão disso. E algumas pessoas ali ao redor do seu leito oravam pela cura dela. Minha mãe foi uma mulher que sofreu muito na vida. E as pessoas que oravam pela cura dela, ela dizia assim: que mal eu fiz a vocês? Não, mas Dona Maria, a gente está orando pela sua cura. E ela disse: e quem disse para você que eu quero ficar aqui? Que mal eu fiz a vocês, que vocês insistem em me manter nesse lugar? E minha mãe, que era uma mulher de oração e de fé, ela dizia assim: minha gente,
Eu estou pronta para encontrar com meu Deus. Eu estou pronta, eu estou preparada. E é o que a minha alma mais deseja. E ela disse assim: por favor, não orem pela minha cura, não me impeçam de ter um encontro com o meu Deus. E eu creio. É claro que a salvação é pessoal, mas eu creio que a minha mãe agora está nos braços do Pai, na presença do Eterno. Isso é para sempre. Lá não tem câncer, lá não tem AIDS, lá não tem briga, lá não tem intriga, lá não tem confusão, lá não tem política nem politicagem. Lá só tem o amor de Deus. Lá só tem a luz do Eterno. Lá não há escuridão. Lá não tem tempestade. Lá não tem desabamentos. Lá não tem trânsito caótico. Lá não tem assalto. Lá não tem assassinato. Lá não tem guerra de polícia com traficante. Lá não tem morros. Lá não tem ricos e pobres. Lá só existe a presença gloriosa de Deus. E nós estaremos lá, num corpo glorificado, na presença do Eterno. E eu não sei, até acredito que não vamos lembrar de nada daqui, mas se lembrássemos, diríamos: valeu a pena, Senhor, valeu a pena. Porque nunca mais seremos arrancados da sua presença. Nunca mais, porque o diabo não estará lá, os demônios não estarão lá, os inimigos não estarão lá. Só Deus, só o teu Pai, só o Eterno. E eu não sei o que é que nós vamos fazer no céu, mas deixa eu dizer uma coisa para vocês: estou doido para ir para lá. Estou doido para ir para lá. Eu orando esses dias, disse: Senhor, demore mais não. Demore mais não, venha logo, porque eu quero, me permitam aqui a expressão, e os teólogos de plantão me perdoem, mas eu quero dançar uma valsa com meu Deus na eternidade, para sempre, dançando com o Senhor. E vendo e olhando a sua face, vendo Deus como Ele é, face a face, olhando para o Deus que me salvou, que me resgatou, que perdoou os meus pecados, que me libertou, que quebrou as minhas correntes, que um dia na cruz do Calvário, na pessoa de Jesus, disse: você está livre. Você está livre. E eu tenho dito para a Márcia, minha filha, que sofrimento maior do que o inferno poderíamos viver aqui. E do inferno Ele já nos libertou. E se do inferno Ele já nos libertou, de todo e outro qualquer sofrimento, Ele também nos libertará. Porque o homem é como erva, seca-se como erva, murcha e cai como a flor do campo. Mas a palavra do nosso Deus permanece eternamente. Que Deus, em Cristo Jesus, nos abençoe. Eu quero aproveitar esse momento para fazer um convite. Não sei se há alguém aqui que se encaixa na situação desse convite. Mas se há alguém aqui que ainda não entregou sua vida a Jesus Cristo, se há alguém assim, mas que hoje toma a decisão de entregar sua vida a Jesus, se tem alguém nessa situação, eu queria orar por você. Então aí onde você está, se for o caso, se for isso com você, você pode levantar a sua mão e dizer assim: eu quero entregar minha vida a Jesus Cristo. Se tiver alguém nessa situação aí, levante sua mão. Onde você estiver, eu quero
quero orar por você. Um outro convite que eu quero fazer, são 3. O segundo convite é: se você um dia tomou uma decisão dessa, mas afastou-se disso, está longe de Deus, longe da casa do Pai, e quem está longe sabe que está longe. Eu agora estou longe da Márcia, eu sei que eu estou longe, porque eu procuro pela Márcia do meu lado na cama e não acho. Meu Deus, eu estou só nesse apartamento. Vou lá no quarto da Sabrina e ela não está lá. Meu Deus, eu estou só. Aí eu digo assim, na madrugada: Jesus, bora conversar que eu estou só. Aí eu faço uma coisa às vezes lá na minha casa de madrugada, esses dias, que quem visse dizia assim: pirou, tem que ser internado. Porque o nosso apartamento, sala de visita e tem uma mesa de jantar, e serve para tudo, de jantar, para estudo, para tudo, é uma mesa que a gente tem lá. Aí eu puxo uma cadeira, boto do lado do sofá. E esses dias eu tenho dito assim: Jesus, senta aqui. Jesus, fica comigo aqui. Eu fecho os olhos e eu tenho medo até de abrir de novo, porque eu sinto a presença real do Senhor ali. E é bom porque a gente diz assim, e pode dizer isso, e eu digo e confesso para vocês, digo: Jesus, eu estou com medo. Eu estou com muito medo. Estou apavorado. Fica comigo aqui, só um pouco. E aí depois o sono vem, e eu volto para a cama e durmo em paz. Mas eu sei que eu estou longe da Márcia, eu sei que eu estou longe da Sabrina, Sara, do Arthur, do Abner, que também está lá. Quem está longe sabe que está longe. Se você está longe do Senhor, eu quero orar por você. Se tem alguém nessa situação aí: Pai, eu estou afastado de Deus. Eu não gosto de usar a palavra desviado, não, mas afastado, longe da casa de Deus. Se tem alguém nessa situação, levante sua mão aí. Eu estou longe, mas eu quero voltar. Quero voltar para os braços do Pai. Terceiro convite. Isso não é porque os outros 2 não foram atendidos, não, porque não depende de mim, é entre você e Deus. A minha obrigação é só pregar o Evangelho, o resto é com o Espírito Santo. É porque eu já tinha me programado para fazer os 3 convites, eu quero fazer o terceiro. Se você está vivendo assim, tempestades, lutas e lutos, se você está vivendo um momento de grande tempestade, se você está caminhando por um vale de ossos secos, se você está andando do lado de uma sepultura sentindo o mau cheiro da carne podre de quem está sepultado, mas você crê que a palavra de Deus é poderosa e eterna, e que Ele pode restaurar tudo isso, refazer tudo isso, transformar tudo isso, e trazer vida no meio da morte, trazer ressurreição, mesmo havendo putrefação. Se você está vivendo uma situação assim, e quer isso, o favor de Deus, o consolo de Deus, o bálsamo do Espírito sobre a sua vida, então você pode sair do seu lugar, pode vir para cá. Nós vamos orar juntos. Eu não digo nem eu vou orar por você, nós vamos orar juntos. Se você está vivendo isso, sai do seu lugar, vem aqui. Nós vamos orar. Podem aproximar-se aí, podem vir. Nós vamos orar. Se mais alguém quiser vir, pode vir. Pode vir.
Dá tempo você vir, pode vir. Pode vir, dá tempo. Pode vir, pode sair do seu lugar, pode vir para cá. Vamos ficar todos de pé, porque aí, logo em seguida, nós já vamos encerrar o nosso culto aqui. E seremos despedidos com a bênção. Santo e eterno Deus, o Senhor sabe porque esse povo está aqui na frente. O Senhor sabe porque que nós estamos aqui. O Senhor conhece as lutas de cada um, as tempestades pelas quais cada um passa nesse momento, as dificuldades, as guerras. O Senhor sabe de tudo. O Senhor conhece tudo. A escuridão que talvez alguém esteja vivenciando e tendo que enfrentar esse momento, desertos, sequidão, momentos bem difíceis, tão difíceis que nós podemos facilmente comparar com um vale de ossos secos, tão difíceis que nós podemos facilmente comparar com o estado de putrefação de Lázaro, tão difícil que nós podemos facilmente comparar com aquela tempestade que sacudia o barco em que os discípulos estavam, mas que Jesus estava lá também. Mas apesar de tudo, continuamos crendo na Tua palavra, continuamos crendo no poder que há na Tua palavra, continuamos crendo no poder de restauração que essa palavra tem, continuamos crendo no poder que a palavra tem de ressuscitar, de transformar, de mudar as estações. E nós nos colocamos na Tua presença. Agora, não só eu, mas todos que estamos aqui à frente, estamos dizendo: Jesus, senta aqui. Fica um pouco comigo aqui. Me deixa sentir o Teu cheiro. Me deixa perceber a Tua presença com nitidez. Me deixa sentir o Teu hálito soprando no meu rosto. Jesus, fica aqui um pouco conosco. Fica com a gente aqui. Abraça a nossa alma. A nossa alma, cada um tem os seus motivos aqui, mas a nossa alma tão ferida, tão destroçada, feridas que foram abertas e que insistem em não cicatrizar. Jesus, fica um pouco conosco aqui. Senta aqui, Jesus. Conversa com a gente. Sopra Teu Espírito sobre nós. Vem e sopra o Teu Espírito sobre nós. E nos traz vida. Nos traz de volta a vida. Restaura o nosso ser para o louvor da Tua própria glória. Nós te oramos assim, agradecidos, no nome de Jesus, no Teu nome, Senhor, no Teu próprio nome é que nós te agradecemos. Amém. Igreja de Deus, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto de glória e de luz e te dê a paz. Assim pois, te abençoe, te proteja e te guarde,
misericordioso, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém. Deus nos abençoe e tenhamos todos uma excelente semana, em nome de Jesus.